O Ministério Público do Trabalho em Alagoas iniciou as ações de implantação do projeto MPT na escola, que tem por objetivo, através da conscientização, reduzir os índices de trabalho infantil nos municípios brasileiros. Quem vai contar para a gente como esse projeto vai funcionar aqui em Alagoas é Virgínia Ferreira, titular da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Já está implantado? Vai funcionar a partir de quando? Nós iniciamos, primeiramente quero agradecer o convite da TV Educativa de vir aqui conversar com você, Miguel, a respeito do nosso projeto. O Ministério Público do Trabalho ele tem como objetivo, uma das metas principais é o combate ao trabalho infantil. E nós, com esse projeto, nós estamos buscando conscientizar através das escolas no nosso estado e iniciamos a implantação no município de União dos Palmares. Maceió também vai implantar o projeto, Maragogi e Murici. São 4 municípios que o Ministério Público do Trabalho contactou com os gestores e as secretarias municipais de educação. E nós iremos capacitar, eu digo capacitar, mas capacitar professor, a gente não tem essa habilidade, né? A gente vai tentar sensibilizar os professores a abraçarem esse projeto para que o trabalho infantil seja discutido na escola, com as nossas crianças, para criar uma nova consciência da questão do trabalho infantil. Né? Por que através da escola? Porque é onde há a formação do cidadão e nós precisamos que as futuras gerações tenham consciência dos malefícios que o trabalho infantil ocasiona e quebrar alguns mitos que cercam o trabalho infantil. A exemplo do é melhor trabalhar do que roubar, a criança que trabalha fica mais esperta, quando na realidade nós temos pesquisas feitas, uma inclusive no presídio do Carandiru, lá em São Paulo, que apontou que 85% dos presos lá trabalharam na infância e não tiveram a oportunidade de estudar, de se preparar, de ter uma profissão, de ter uma vida digna. Né? Então, o trabalho infantil, na realidade, exclui a criança, fecha as portas das oportunidades no mercado de trabalho, que cada vez exige mais qualificação, e a gente precisa trabalhar na escola essa conscientização, né, com as crianças, de que criança tem que permanecer na escola, tem que ser cuidada, tem que ser protegida. O dia a dia, na prática, né, o dia a dia das famílias, ela requer uma estrutura mínima de alimentação, né? Dos primeiros cuidados, enfim, como diz, saco vazio não permanece em pé. O que as famílias devem fazer, então, diante desse fato, já que não tem a proteção do Estado? A questão da criança se sustentar, de sustentar a si própria, a família, é uma inversão de responsabilidades. Não se pode jamais admitir e dar essa sobrecarga para a criança de que ela que tenha que se sustentar. Quem tem responsabilidade de dar o sustento são os pais, é a família. E quando a família não consegue, aí o Estado tem que entrar. Existem os programas sociais, o Bolsa Família, né? O Estado tem essa responsabilidade de, quando a família não consegue, o Estado é que tem que se fazer presente para dar esse suporte. Mas jamais se admitir que a criança tem essa responsabilidade, porque termina se sobrecarregando, não consegue ter o aproveitamento que se espera na escola, né? Até que, termina até afastando da própria escola, né? Afasta. Recentemente, eu até fiz umas ações lá no CEPA, à noite, e a gente vem sobrando vagas. Quantas crianças largaram antes de chegar no ensino médio, porque já não consegue, né? A evasão escolar é muito grande. É cansativo. Apenas, me parece que um percentual de 3% dos que começam consegue chegar à universidade, né? Exatamente. E a gente precisa mudar essa realidade
porque nosso país precisa de mão de obra qualificada, e essa mão de obra qualificada só através da educação, da escola, dos cursos de profissionalização, e senão não chegaremos a lugar nenhum. Enquanto não tivermos focado na educação no nosso país, na proteção dessas nossas crianças e adolescentes, nós não podemos nunca sonhar em ter um país desenvolvido. O presidente Michel Temer anunciou no início do seu governo que tínhamos 13 bilhões de desempregados, hoje já são mais de 16 bilhões. Como é que a senhora analisa o fato do desemprego, essa situação do trabalho infantil? A crise econômica, né, trazendo aqui para o nosso estado, mas focando, a crise do setor sucroalcooleiro, quantos desempregados, né, que resultaram disso aí, e essa mão de obra com baixíssima qualificação. Qual é a empresa que vem se instalar aqui no estado de Alagoas para absorver uma mão de obra sem qualificação como é a do cortador de cana, desse trabalhador rural? Né? A gente precisa pensar nisso. Eu sempre tenho colocado que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Não só o poder público, mas também as empresas que têm a obrigação de contratar aprendizes. Nós temos cobrado das empresas aqui no estado de Alagoas a contratação de jovens aprendizes para preparar essa mão de obra, porque nós não adianta, né, a gente ficar só gerando pessoas desqualificadas e um ciclo da pobreza se perpetuando. Esses trabalhadores sem qualificação, eles é que são as vítimas do trabalho escravo, do trabalho degradante. Há 2 semanas foram resgatados 80 alagoanos lá no sul da Bahia, que estavam em situação degradante, trabalhando muito precariamente, sendo explorados, mas porque não tem alternativas. Porque é uma pessoa que mal sabe escrever o nome, desenha o nome. Não teve oportunidade de permanecer na escola e se preparar. O que é que vai rechar ele? Vai ser facilmente Isso é ludibriado. perpetuado, isso, de certa forma, passa da família, os pais, os filhos são consequência dos pais e assim por diante. Por exemplo, como a senhora falou, de trabalhadores que com situação análoga à escravidão, baixos salários, enfim, toda essa situação repercute mais na criança? É a perpetuação do ciclo da pobreza, né? Aquele pai que foi explorado, que não teve oportunidade de estudar, aí ele geralmente acha que o filho não precisa também passar pela escola, acha que não sonham, não tem uma perspectiva de uma coisa melhor. A gente precisa conscientizar através da criança na escola, que aí o professor vai levar essa mensagem, né, discussão do problema, das consequências para o organismo da criança, né, e que termina ficando cansado, debilitado. Tem toda a limitação da idade para trabalhar, não é uma limitação de achismo, não. É cientificamente comprovado de que até os 18 anos de idade o ser humano não tem a visão periférica completa, não tem fica mais suscetível de se acidentar. Tem muitas consequências negativas. Não só fechar as portas para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho precisa cada vez mais que a pessoa se capacite, mas também para o próprio organismo, para a saúde do ser em desenvolvimento. O trabalho infantil é proibido por conta das suas consequências negativas. Dona Virginia, apesar do trabalho do Ministério Público, da Prefeitura de Maceió especificamente, a gente sempre se depara em alguns sinais de trânsito com um certo número de crianças trabalhando ali, né? Passam, às vezes, o dia e são crianças pequenas. Aquilo é falta de abordagem, é falta de fiscalização. O que é? Não seria negligência, porque existe o órgão, existe a secretaria, existe o Ministério Público, mas às vezes passa desapercebido são tantas crianças nas ruas, tantas famílias abordadas e elas repetem o erro?
É um problema seríssimo, Miguel, porque as pessoas ao mesmo tempo se incomodam com aquela situação, né? Só que não veem o problema que está ali, que muitas vezes é causado, assim, está sendo incentivado pelas próprias pessoas que estão comprando o produto da criança na rua, que deixa que limpa o para-brisa e paga, né? Dá um dinheiro, aí fica que dali está escravizando aquela criança na rua. Aí é complicado, assim, não tem programa social que consiga ser tão vantajoso quanto o que aquela criança está recebendo na rua. E muitas vezes a gente vê a mãe e o pai na sombra, né, embaixo da árvore, normalmente é essa a cena, né? Só que a gente tem tentado, o município de Maceió tem feito abordagem, tem inserido nos programas sociais, só que nós, junto com o Ministério Público Estadual, estamos cobrando mais políticas mais efetivas, né, de atendimento a essas crianças, que elas possam permanecer em jornada integral na escola, onde elas não tenham a proteção que o Estado tem a obrigação de dar. Mas a sociedade, ela precisa também cumprir o seu papel, porque a criança, ela tem que ser protegida pela família, pelo Estado e pela sociedade também. A partir do momento em que você consome um produto, você compra uma balinha daquela criança que está vendendo no ônibus, você está fazendo com que ela permaneça naquela situação, você está incentivando essa permanência. Termina atrapalhando o poder público de cumprir o papel de proteção. A gente clama que a sociedade se conscientize disso, que é uma responsabilidade também, que a criança que entra no ônibus vende da balinha, mas daqui a pouco está um adolescentezinho, aí você já fica com medo, daqui a pouco a mesma criança que está vendendo, que você se sensibiliza, fica, coitadinho, vou ajudar, vai ser aquele jovem que depois vai entrar no ônibus para lhe assaltar. Quando você não vai ter mais sensibilidade, porque se entrar um jovenzinho já mais taludinho, você vai ter medo dele, já não vai querer mais comprar nada, né? Não vai ficar sensibilizado. Aí, a partir do momento que você não comprar, aí ele vai partir para fazer o que não deve, né? Praticar o ato ilícito. Uhum. A escola é importante, essa abordagem, essa sensibilização, porque me parece que é o único canal, né, de, vamos dizer assim, de proteção à criança que queira evoluir na sua vida, não é? Exatamente. A escola é o local que deve ser atrativo, né? A gente tem que esperar que a escola, não só a criança vá para a escola com merenda, né? Aí o projeto MPT na escola, ele vem com algumas propostas de atividades para que as crianças participem, com desenho, teatro, música, para que as crianças discutam o tema do trabalho infantil e, ao mesmo tempo, realizem atividades lúdicas que sejam prazerosas para elas, assim, que elas gostem, e, ao final, elas vão concorrer a um prêmio nacional, que é em Brasília, que vai ser, que tem uma premiação, aí elas viajam para Brasília, vão receber a premiação. É um projeto muito interessante e envolvente. Nós Conversamos começar com esses municípios, mas pretendemos estender para todo o estado. Conversamos com a Virgínia Ferreira, titular da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho Infantil da Criança e do Adolescente. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada também. Até a Pauta próxima. Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro. Até às 11h30 da manhã ou às 4h30 da tarde. Até lá.